por que Ancelotti insistiu tanto em Casemiro? Mesmo após ficar muito tempo fora da seleção, mesmo sendo alvo de críticas por seu desempenho físico, mesmo existindo outros volantes vivendo fases melhores, Ancelotti manteve sua confiança no camisa 5. E depois da eliminação brasileira na Copa do Mundo de 2026, essa escolha passou a ser vista por muitos como um dos maiores erros da campanha. Mas será que essa crítica é realmente justa? Mas antes de começar a resenha de hoje, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Ancelotti errou ao convocar Casemiro para essa Copa do Mundo? O que você acha, torcedor? Me diz aqui nos comentários e bora lá para mais uma resenha. Imagine um treinador multicampeão, considerado um dos maiores da história do futebol. Um técnico que venceu praticamente tudo na Europa. Quando Carlo Ancelotti assumiu a seleção brasileira, muita gente acreditava que finalmente o Brasil voltaria ao topo do futebol mundial. Mas existe uma decisão que até hoje divide torcedores, jornalistas e ex-jogadores. Por que Ancelotti insistiu tanto em Casemiro? Antes da chegada de Carlo Ancelotti, Casemiro vivia um momento extremamente delicado. Após anos sendo considerado um dos melhores volantes do planeta, seu rendimento caiu bastante, principalmente depois da transferência para o Manchester United. A intensidade física já não era a mesma, sua velocidade na recomposição diminuiu. As críticas da imprensa inglesa aumentavam a cada rodada. Na própria seleção, muitos acreditavam que seu ciclo havia terminado. A ideia era iniciar uma renovação. Diversos jovens começaram a ganhar espaço. Foi então que Carlo Ancelotti assumiu. E uma das principais decisões do treinador foi recuperar justamente Casemiro. Para Ancelotti, não existia dúvida. Ele enxergava muito mais do que apenas um volante. Via um líder, um capitão, um jogador acostumado à pressão. Alguém que conhecia perfeitamente. Os dois trabalharam juntos durante anos no Real Madrid. Foi uma parceria extremamente vitoriosa. Casemiro era praticamente o equilíbrio daquele meio-campo histórico, ao lado de Kroos e Modric. Ancelotti acreditava que bastava devolver confiança ao volante e ele voltaria a render em alto nível. Essa foi sua grande aposta. Mas por que Ancelotti acreditava tanto nele? Existe um conceito muito importante entre grandes treinadores. Experiência pesa muito em Copa do Mundo, ainda mais em posições defensivas. Ancelotti sempre valorizou jogadores que possuíam a capacidade emocional de controlar uma partida. E Casemiro fazia exatamente isso. Era considerado um especialista em proteção da defesa, posicionamento, leitura tática, liderança, bolas aéreas e organização sem a posse. Mesmo quando tecnicamente não fazia partidas brilhantes, Ancelotti entendia que o camisa 5 organizava toda a equipe. Além disso, o treinador sempre preferiu jogadores inteligentes taticamente. Casemiro nunca foi um volante veloz, mas sempre compensou com leitura de jogo. Na visão de Ancelotti, esse atributo continuava existindo. O problema é que o futebol moderno exige cada vez mais intensidade física, e aí começaram as dificuldades. As críticas não surgiram apenas durante a Copa, elas começaram meses antes. Muitos analistas apontavam que Casemiro já não conseguia cobrir grandes espaços, sua aceleração havia diminuído, a recuperação após perder a bola era muito lenta. Em alguns jogos, o meio-campo brasileiro parecia enorme. Os adversários encontravam facilidade para atacar entre as linhas. Outro ponto bastante criticado era sua mobilidade. Enquanto outras seleções utilizavam volantes extremamente intensos, Casemiro já apresentava sinais claros de desgaste. Isso fez
crescer uma pergunta: será que o Ancelotti estava analisando o Casemiro de 2026 ou ele achava ainda que o Casemiro era aquele volante campeão europeu de anos atrás? Essa dúvida acompanhou praticamente toda a campanha brasileira. Mas então por que o futebol do Casemiro não funcionou nessa Copa do Mundo? Não existe apenas uma resposta. Foram diversos fatores. Primeiro, o futebol mundial mudou. Hoje, os jogos são muito mais rápidos. As transições acontecem em poucos segundos. O volante precisa defender grandes espaços. Segundo, o Brasil muitas vezes jogava com laterais extremamente ofensivos. Isso deixava Casemiro ainda mais exposto. Terceiro, o sistema de pressão alta nem sempre funcionava. Quando os atacantes não pressionavam corretamente, todo o peso caía sobre o volante. Em várias partidas, Casemiro precisava marcar praticamente sozinho. Outro detalhe importante: sua principal característica sempre foi proteger uma defesa organizada. Quando essa proteção falhava, suas limitações físicas apareciam muito mais. Não significa que Casemiro tenha desaprendido a jogar, mas talvez o contexto já não favorecesse seu estilo. Mas quem poderia então ter sido convocado no lugar de Casemiro? Esse é um dos debates que mais dividem a torcida. Alguns nomes eram constantemente pedidos, como João Gomes, extremamente intenso, boa marcação, grande capacidade física, muito competitivo, e era considerado por muitos como seu sucessor natural. André é outro nome, volante de excelente saída de bola, grande inteligência tática, boa leitura defensiva. Era visto como um atleta capaz de acelerar a renovação. Bruno Guimarães, embora tenha sido convocado, é outro nome que também era muito comentado para ser o sucessor de Casemiro. Embora ele tenha tido boas atuações com a camisa da seleção, eles possuem características diferentes. Também poderia atuar mais recuado dependendo do esquema. Oferecia mais mobilidade, mais construção, mais dinâmica. Outro nome é Ederson, misturava força física, boa marcação e excelente chegada ao ataque. A grande crítica era justamente essa: Ancelotti possuía alternativas, mas preferiu manter sua confiança em Casemiro. Mas então a experiência vale mais do que o momento? Essa talvez seja a maior discussão. Em Copa do Mundo, o treinador escolhe experiência ou o momento? Casemiro carregava enorme bagagem, centenas de jogos decisivos, diversos títulos, liderança, personalidade, mas muitos jogadores viviam fases melhores. Ancelotti apostou que experiência faria diferença, e nem sempre fez. E quando os resultados não aparecem, toda decisão passa a ser questionada. Então Casemiro foi um dos grandes problemas da seleção brasileira nessa Copa? Seria injusto colocar toda a responsabilidade sobre Casemiro. O futebol é coletivo. A seleção também apresentou problemas em outros setores. A criação ofensiva oscilou. A pressão sem bola nem sempre funcionou. A recomposição defensiva apresentou falhas. Em alguns momentos, o Brasil parecia um time desconectado. Casemiro acabou ficando exposto. Talvez qualquer volante sofresse naquele contexto. Por outro lado, é inegável que seu rendimento esteve abaixo do esperado, e isso alimentou ainda mais as críticas. No final das contas, a insistência de Carlo Ancelotti em Casemiro pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira é a de um treinador fiel aos jogadores que considera confiáveis, valorizando liderança, experiência e inteligência tática. Sob essa ótica, apostar em Casemiro fazia sentido, especialmente pelo histórico vencedor dos dois no Real Madrid. A segunda interpretação é a de que Ancelotti demorou a perceber que o futebol de seleções exige constante renovação. Mesmo com a experiência do volante, as exigências físicas e a velocidade do jogo atual cobraram um preço alto, e o Brasil talvez tenha perdido a oportunidade de preparar um novo dono para a posição antes da Copa do Mundo. Provavelmente, a resposta está em algum ponto entre esses dois extremos. Casemiro não foi o único responsável pelo desempenho da seleção, mas sua atuação abaixo das expectativas transformou
uma aposta de confiança em uma das decisões mais debatidas do ciclo de Ancelotti. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Ancelotti errou ao convocar Casemiro? O que você acha, torcedor? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva, deixa aquele like e ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o mundo da bola. Até a próxima resenha, um grande abraço.